Vamos abrir, vamos iniciar o culto desta manhã, como nós fazemos sempre, com oração. Senhor Deus, Senhor Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, Senhor bondoso, eu quero abrir este culto aqui agradecendo o Senhor. Agradecendo por este dia, agradecendo pela vida, agradecendo pela tua santa bondade, pela tua compaixão e misericórdia, agradecendo por todas as pessoas que nós temos orado diariamente, agradecendo que ontem à noite meu neto se acidentou de moto, mas está tudo bem. Te agradecendo pelo Weber, o Senhor tem derramado sobre ele a misericórdia. Te agradecendo pelo Marcelo, eu sei que o Senhor vai resolver tudo. Eu creio. Te agradecendo porque o Senhor é bom, te agradecendo pela Márcia, a mãe do Edgar, louvando, glorificando o Senhor por todos aqueles a quem nós temos clamado, orado, buscado da tua graça, da tua compaixão, e o Senhor não tem falhado. Aliás, o Senhor nunca falha. Nós é que falhamos, né? Nós é que não conseguimos ser fiéis. Mas o Senhor é bom. O Senhor é santo, bom. Pedimos que o Senhor hoje, por mais uma vez, compaixão, misericórdia, amor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos sustente nas nossas fraquezas, na nossa grande ignorância, que o Senhor nos dê forças, capacidade, sabedoria, graça, que o Senhor nos livre também nesta semana, neste dia, da mentira. Te agradecer por esse primeiro mês do ano que está acabando. Hoje é o penúltimo dia do ano. E te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom. Só não vê a tua santa bondade quem não lhe conhece. Fala conosco e livra-nos, Senhor, da mentira, de todas as formas que ela se apresenta. E a minha oração é no nome do Cristo Jesus, aquele que virá nos buscar. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quem acompanha os nossos cultos aqui, as nossas reuniões diárias de segunda a sexta, todas as manhãs, a partir das 10 horas e 10 minutos até as 11, 11h02, por aí. Já ouviu a gente falar, já me ouviu falar, né, desta mentira, deste engano profundo
que é o modismo. Coisas que nunca existiram e existem dos últimos 80 anos para cá, né? O Weber, um grande abraço a você, viu? Que o amor de Deus esteja cobrindo você, cobrindo a tua vida. Eu todos os dias oro por você, viu? Todo dia. Não esqueço. Todo dia você está, assim como outros, na minha oração. Então, eu tenho dito várias vezes desta mentira que é o pentecostalismo, o neopentecostalismo. Isso é coisa nova, né? Quando a gente compara, óbvio, com o cristianismo, que tem 2000 anos, e o pentecostalismo tem, assim, para ser bem exagerado, 80 anos, né? Tem menos, mas eu gosto, né, para arredondar a coisa. E eu tenho combatido isso porque isso tem levado as pessoas ao engano. Alguns não concordam, outros concordam, mas eu não venho aqui para falar o que você vai concordar, ou o que você vai gostar. E isso não é grosseria minha, não. Um sujeito grosseiro. Não, mas é assim mesmo. Porque Deus não fala para a gente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente concorda. Deus fala para a gente aquilo que precisa ser dito. E se eu tenho que imitar alguém, eu não vou imitar ninguém. Não vou imitar um contador de piada. Eu vou buscar imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre orar no Espírito, que é tão ensinado nessas denominações, né? E algumas pessoas afirmam categoricamente que oram no Espírito. Mas eu quero explicar para você o que é orar no Espírito. Porque eu tenho convicção que alguém que diz que ora no Espírito, nessas condições do pentecostalismo, não sabe o que está falando, né? E é duro quando a gente não sabe não sabe da coisa. Uma irmã me mandou agora de manhã um vídeo e ela escreveu assim, né? Eu não sabia disso. Eu falei, opa, vou ver o que é esse vídeo. Eu vi o vídeo inteiro. Eu também não sabia daquilo. Aprendi, coloquei lá. Eu também não sabia, né? Sujeito falando, esqueci o nome dele, meu Deus. Muito conhecido aí, conhecidíssimo, não tem nada a ver com a fé, né? Mas ele explicando por que hoje existe tanto câncer e tanta gente morrendo de infarto, né? Uma explicação interessantíssima. Eu fiquei assim, falei, opa, vou lembrar o nome dele aqui. Ele é muito famoso. Lair Ribeiro. Pronto, já lembrei. Só dá um tempinho que as coisas vêm à mente, sabe? Ele explicando que esses óleos que a gente usa,
Todo mundo, Lair Ribeiro, é exatamente ele. Óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de milho, óleo canola. Ele dá uma explicação sobre este óleo canola, né, que não é óleo de canola. Ele explica porque é muito legal. Então eu não sabia, eu vou me informar mais a respeito, né? Mas achei muito bom. Então tem coisas que a gente faz, obrigado, Luiz, tem coisas que a gente faz porque a gente não sabe. E a gente faz. E a explicação dele sobre o óleo veio a calhar sobre este assunto que eu ia falar, né? Quando vem uma pessoa com conhecimento e nos explica, não quer dizer que a gente vai, naquele momento, não, a gente vai buscar mais informações a respeito disso que ele falou, e se aquilo que ele falou for confirmado, eu vou deixar de fazer. Não é? Eu sempre brinco, isso é uma brincadeira, é óbvio, né? Para aliviar as coisas, eu sempre digo, eu quero morrer com saúde, né? Mas se está com saúde, não morre. Mas é uma brincadeira que eu faço. Enfim, as pessoas dizem que oram no Espírito porque não entendem o que está na Bíblia, ou porque ouviram alguém falar aquilo, leram lá, né? E não entendem aquilo que está escrito ali, não conseguem entender aquilo, ou entendem de uma maneira simplista e acham que estão orando no Espírito. Acham que orar no Espírito é essa coisa que acontece por aí, né? E não é nada disso. Este negócio do dom de línguas, que eu, vez por outra, mas pelo menos uma vez cada 60 dias, eu venho aqui, bato em cima, isto é falso, isso não são línguas, né? E eu estava vendo um documentário espetacular, principalmente o episódio de número 6, né, sobre alienígenas. Olha só, a minha ideia, veja bem, a minha ideia não tem nada a ver com o assunto, mas e tem tudo a ver, né, porque uma coisa vai puxando outra. A minha ideia sobre vida em outro planeta, a minha ideia, eu posso estar errado? Claro, mas é o que eu creio porque a Bíblia não me fala diferente, né? É que Satanás, o diabo, o cão, Belzebu, o nome que você quiser dar, coisa ruim, sei lá, ele engana. E a Bíblia diz que ele tem poder para enganar. E eu vejo esses negócios, esses episódios sobre alienígenas, e eu nunca tinha visto a confirmação daquilo que eu creio. E vi 6 episódios, assim, a TV mostrou 6 episódios no sábado à noite. E o episódio número 6, mais bateu em cima do que eu creio, que é engano de Satanás. Mostraram aqui, ali, foto, isso, aquilo outro. E o episódio número 6, eles abrem o episódio, é um documentário do History, é científico, né? Eles tentam provar ali que os alienígenas existem. Mas o sujeito abre o 6º episódio falando daquele Ouija, né? Acho que é isso mesmo, aquele negócio de espírito,
né, que o negócio se mexe e tal. E aí ele diz que a maioria das pessoas que tiveram visão de alienígenas, possíveis, prováveis alienígenas, isso está documentado lá, o nome da série é Eles Estão Entre Nós. Você pode ver isso também, acho que a internet tem, né? Óbvio, claro que tem. O episódio número 6, eu não sei se é a segunda temporada, não sei. Abre dizendo desse jogo de Ouija, abre dizendo de sessão espírita. E curiosamente eles dizem assim, que a maioria das pessoas que tiveram contatos extraterrestres, olha só, são pessoas espiritualistas, quer dizer, que participam de reuniões espíritas ou de jogos espíritas. A maioria destas pessoas dizem que estes seres falavam uma língua que eles não entendiam, falavam um idioma que as pessoas não entendiam. E que a maioria das pessoas, depois do episódio, ou de abdução, ou de contato, ou sei lá, as pessoas sofrem um trauma psicológico e têm que ser tratados. E citavam casos de pessoas que receberam visitas de alienígenas enquanto dormiam, etc. e tal. E eu fiquei olhando e falei, pô, mas isso aqui é coisa demoníaca, não é de extraterrestre. Então, a minha maneira, a minha linha de raciocínio está sendo confirmada pela ciência. E as pessoas que tiveram contato com estes seres alienígenas, entre aspas, depois, a maioria delas passam até hoje por tratamento psicológico. Quer dizer, não é uma coisa boa. É mentira. E foi citado a língua. E eu falei, caramba, bem assim, sozinho ali. Eu falei, poxa, eu combato essas coisas porque estão na mesma linha, né? E aí eu fui mexer aqui, ali, acolá, e vi esse negócio de orar no espírito. Orar, eu estou cortando aqui, porque senão o tempo não suporta tudo que eu tenho que falar, né? E eu não estou aqui para falar do que eu assisti. Isso não vale nada, estou só trazendo como informação. Nem o vídeo que a irmã me mandou, muito bom o vídeo que ela mandou. Muito bom. Né? Também é só como informação. Que a gente faz as coisas, a gente acredita em coisas. Porque alguém falou? Não. Porque a gente tem que saber o que a gente faz. Eu uso esses olhos aqui, né? Não sabia que isso era desse jeito. Não sabia, ué. Aí o sujeito vem me dar uma explicação daquela, fácil de entender. Eu falei, opa. E muita gente diz que ora no espírito também porque viu alguém fazendo, alguém falou que faz. A Bíblia, na verdade, ela menciona 3 vezes orar no espírito. E você pode ver que orar no espírito, às vezes, esse espírito, eu gostaria que você desse uma olhada aí, nessas 3 passagens. 1 Coríntios 14, 15.
3 vezes a Bíblia fala sobre orar no Espírito. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando. Não é para você fazer isso. É para você ler a Bíblia e considerar isso que eu vou falar. Leia os versículos anteriores e posteriores desses que eu estou citando. O primeiro que eu citei é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Você observou aqui que todas as vezes que aparece a palavra Espírito, eu não sei se na sua Bíblia está diferente. Se tiver, você me avisa aqui pelo Facebook, por favor, ou no particular ou no grupo. Mas na Bíblia, que eu estou aqui com ela, a palavra Espírito, em 1 Coríntios 14, 15, é sempre com letra minúscula. Então não está se referindo ao Espírito Santo. Efésios, capítulo 6, versículo 18, que é a passagem chefe do que eu estou falando, diz assim, 3 vezes que aparece na Bíblia. Essa é a segunda, Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Aqui já está com letra maiúscula, já significa o Espírito Santo. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A terceira passagem que fala, são 3 na Bíblia, em orar no Espírito, é Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, aqui obviamente está claro que é o Espírito Santo. São 3 passagens, são essas 3, 1 Coríntios 14, 15, Efésios 6, 18, que eu estou usando como linha de raciocínio para proclamação da palavra aqui, e Judas, versículo 20. São as 3 passagens que falam em orar no Espírito. Então a gente precisa entender, se uma está de um jeito, a outra fala também do Espírito, mas não é o Espírito Santo. A que fala verdadeiramente, que indica, é Judas. Efésios indica, mas pode não ser. E 1 Coríntios, obviamente, não é. Então, precisamos saber o que quer dizer orar em. Né? Orar no Espírito, orar em Espírito. Então, o que a gente faz? A gente vai ver como é que isso foi escrito. Que língua isso foi escrito? Foi escrito no grego. Então a gente vai lá no dicionário, busca, junta. A palavra grega traduzida por orar em, é orar em espírito. Ela pode ter um monte de significado. Ela pode significar orar por meio de, com a ajuda de, na esfera de, orar em conexão ao. Você vê que no original, orar no Espírito não se refere às palavras que estamos dizendo aqui. Na verdade, refere-se como nós estamos orando. Por causa disso que algumas passagens vêm espírito maiúsculo, espírito minúsculo.
E somente Judas é que indica orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo não é orar de maneira a ninguém entender, não é orar num idioma diferente do seu. No original grego, o sujeito que escreveu, ele escreveu dizendo o quê? Coríntios, Paulo, Efésios, Paulo, Judas. Ele escreve dizendo o quê? Orar de acordo com a liderança do Espírito Santo. Orar de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade. Orar no Espírito não é ficar falando baixinho, aquilo que ninguém entende, que as pessoas dizem que são línguas estranhas. Orar no Espírito, da maneira que foi escrito, é orar por coisas que o Espírito Santo nos leva a mencionar na oração. Por quê? Porque nós oramos de acordo com a direção que o Espírito Santo nos dá. A Bíblia diz que nem orar a gente sabe. Nós somos socorridos pelo Espírito Santo. Pronto, juntamos agora. A verdade está aí. Romanos, agora abra, por favor. Pega o que eu falei até agora e vamos ver se o que eu falei passa pelo filtro da Bíblia. Vamos tentar, como se a gente fosse filtrar o café agora. No filtro do café, o pó não pode passar. Tem que passar a água com aquilo que ela extraiu do pó, não é verdade? O filtro da Bíblia é a mesma coisa. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Por causa disso que essas 3 passagens falam em orar no Espírito, é orar com a ajuda do Espírito Santo, orar de acordo com a vontade do próprio Deus. Não é orar de acordo com a nossa vontade. Orar no Espírito é clamar segundo a vontade de Deus. Não tem nada a ver com isso que a gente vê nessas denominações pentecostais, neopentecostais e algumas que se dizem renovadas, mas que são essa bagunça também. Está aqui. Você não precisa concordar comigo, mas pega tudo que eu falo, passa pelo crivo da Bíblia. Filtra, não pode vir pó. Se o pó vier junto, joga o pó fora. O que é o pó? Às vezes é um exemplo errado, às vezes é um humor que se coloca que foi fora de hora. Isso é o pó. Orar no Espírito não tem nada a ver em orar em línguas estranhas. Alguns juntam 1 Coríntios, né? Alguns querem usar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, e querem igualar orar no Espírito em orar em línguas.
Mas quando a gente vai entender o que está escrito, Paulo fala sobre isso. Paulo alerta antes para o erro que estava acontecendo e as pessoas leem e continuam cometendo o erro que Paulo chama atenção para não cometer, é claro. Paulo menciona, quando ele discute o dom de língua, mais uma vez, gente, vamos entender isso. As duas cartas aos Coríntios, 1ª e 2ª, Paulo não está batendo palma, vocês são maravilhosos. Ele está chamando a atenção do povo de Corinto. Ele está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado, é só entender as cartas. E Paulo, quando discute nas cartas o dom de línguas, Paulo menciona, orarei com o Espírito. Com. Uma pessoa, quando está dizendo que fala uma língua desconhecida, a própria Bíblia, o próprio Paulo fala, olha, ela não sabe o que está falando, porque a língua é desconhecida. Então como é que você está orando na vontade de Deus, se você não sabe o que você está falando? É só entender o que está escrito. Como é que você pode dizer que aquilo que você está orando, que não é línguas, mas vamos assim, para facilitar o entendimento, achar que isso é uma língua estranha, um idioma estranho. Você sabe o que você está orando? Se o próprio Paulo diz, né? Ele não sabe o que está dizendo, porque está falando numa língua desconhecida. Então como é que você pode afirmar que você está seguindo aquilo que está na língua original? Que você ora segundo a vontade do Espírito. Não sabe o que você está falando. Nem você sabe o que você está falando. E vai, além disso, a própria Bíblia diz, através de Paulo, que ninguém entende o que está sendo dito. A menos que haja um intérprete. E eu já expliquei para vocês, né, de pesquisas, eu mesmo já fiz isso, e é isso mesmo, né? Você pega o que uma pessoa diz que orou no Espírito e leva para um intérprete. Grava e o intérprete fala uma coisa, você leva para um outro intérprete e fala outra coisa daquilo que é diferente. Aí você leva para um terceiro, para um quarto, cada um fala uma coisa. Então você vê também que essa interpretação é fraudulenta, assim como a língua, né? Em Efésios capítulo 6, versículo 18, há uma explicação maravilhosa. É só ler a Bíblia. Por causa disso que eu peguei como base Efésios 6, 18. Peguei como norte da nossa proclamação da palavra, porque aqui em Efésios 6, 18 explica exatamente o que é orar no Espírito. Com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, quer dizer, na direção do Espírito Santo. E como é que eu oro na direção do Espírito Santo? Como é que eu sei que eu estou na direção do Espírito Santo? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está explicado aqui na Bíblia o que é orar no Espírito. Ah, mas aí não chama atenção, né? Aí não atrai público. Aí não atrai seguidores. Aí não enche o prédio da denominação. Que não encha. Mas nós temos que fazer do jeito que Deus mandou.
que você pode, como é que a pessoa pode, né, orar com toda a oração e súplica por todos os santos, se ninguém, inclusive o orante, entende o que ele está dizendo? Fala para mim. Explica agora para mim. Você que diz que ora ou conhece alguém que ora no Espírito. Como é que a gente pode orar do jeito que Paulo mandou, se a pessoa não entende o que ela está orando? Como é que ela pode afirmar que está orando no Espírito? Se ela não entende o que ela está orando, porque a Bíblia diz que não entende. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. É 1 Coríntios 14. Ou não? Por causa disso que eu leia os versículos anteriores e os posteriores. Então isso é uma balela, é outra mentira do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Você quer seguir a Bíblia? Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Fuja desse tipo de mentira. Aliás, fuja de todo tipo de mentira. Portanto, querido irmão, querida irmã, para não me alongar muito, né? Orar no Espírito na verdade, na Bíblia Sagrada. Não o fulano de tal falou, não é nada disso. Na Bíblia, orar no Espírito é orar no poder de direção e segundo a vontade de Deus. Orar no Espírito é orar na liderança e na vontade do Espírito Santo de Deus. Isso é orar no Espírito, não orar em línguas. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Isso é uma fraqueza da carne para se exibir, para querer se mostrar como um crente de primeira classe. Sinceramente, sem um argumento. O que foi apresentado aqui não sobra espaço para nada. Isso aqui é a verdade bíblica. Ah, pastor, mas como é que a gente vai saber do original do... É por causa disso que nós estamos aqui, para orientar, para explicar, para ajudar, para esclarecer. Por causa disso que existem pessoas como o Lair Ribeiro, que foi lá e falou, olha, o que está matando as pessoas, né? Se você quiser ver esse vídeo, eu mando para você, é muito bom. O que está matando as pessoas é esse óleo vegetal. Entendeu? Mas isso todo mundo é mecânico. Quando seu carro dá um problema, você não leva no mecânico? Quando você tem um problema de dente, onde você vai? Você vai no açougueiro? Não, você vai no dentista. É assim, meu irmão, irmã. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos, adoramos, glorificamos o Senhor, porque o Senhor todos os dias tem nos ensinado. Todos os dias o Senhor nos ajuda para que a gente possa crescer um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Graças eu te dou, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Continua falando conosco e esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Irmã Marília, manda um zap para mim, porque aí eu respondo para você com o vídeo, entendeu? Manda para mim, irmã Marília, tá? Manda que eu respondo para você com o vídeo, tá? Deus abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir.